dia, na paz do Senhor. Eu sou Érica Almeida e nós estamos aqui em mais um programa, o MAD na TV. Nós queremos te convidar para acompanhar este programa que terá um momento de devocional, teremos momentos de louvor e também entrevista. E nós já queremos declarar uma semana de bênção para sua casa, para sua família. Que a graça e a misericórdia de Deus alcance você, se você estiver no seu trabalho ou mesmo na sua casa, que você possa ser alcançado através dos louvores que serão entoados, também da palavra que será ministrada. E hoje, no nosso devocional, nós temos um convidado muito especial, um dos nossos jovens estará fazendo o devocional e junto dele, ele também fará uma oração, que você possa ter o seu coração sensível para ouvir a palavra e receber, meditando a palavra de Deus e também receber a oração. E o nosso convidado hoje do devocional é o Pedro Irlan. A paz do Senhor, pessoal. Nessa manhã estamos aqui dando continuidade ao programa da UMAD. E continuando, nós vamos entrar na parte do devocional. Sabendo disso, você que está em casa ouvindo esse programa, que tem uma Bíblia, eu o convido a abrir em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, que assim nos fala a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meu amado, meu querido, ouvinte desta manhã, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, nós vamos acabar nos deparando com uma introdução a qual o evangelista Mateus registra acerca da pregação e ministração de Jesus, ao qual é chamado o Sermão do Monte. Nós começamos no capítulo 5, continuamos no 6 e concluímos no 7. Nós cremos que se uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, vamos por esse exemplo, ouvisse a mensagem de Jesus do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7, ela já teria uma base, um tema, um fundamento para se converter e principalmente para ser salvo. No capítulo 7, nós temos a parte conclusiva desse sermão e Jesus, para concluir, ele vai se utilizar de uma parábola. E essa parábola a qual Jesus está falando trata-se de dois homens. O primeiro homem, ele vem e edifica sua casa sobre um alicerce, uma base sólida, como diz o texto, sobre a rocha. O segundo homem, diferentemente, ele também edifica sua casa, porém, não sobre um alicerce de rocha firme, antes sobre um alicerce de areia. E dentro desta parábola pregada por Jesus Cristo, nós podemos aprender várias coisas. Primeiramente, se nós formos analisar o primeiro e o segundo homem, nós vamos acabar percebendo que há certo nível de semelhança entre os dois. O primeiro homem, ele ouve a palavra do Senhor, e o segundo homem também ouve a palavra do Senhor. Só que o que diferencia o primeiro do segundo é que o primeiro não apenas ouve, mas também pratica, enquanto o segundo apenas ouve. Nós podemos encontrar em vários lugares, até mesmo, talvez você que esteja me ouvindo, seja um ouvinte da palavra do Senhor, seja alguém que ouça e atenciosamente estude a palavra do Senhor e a pratique. Mas também há pessoas que apenas ouvem a palavra e, diferentemente do primeiro homem, não a praticam. O que eu quero falar para você é que no nosso meio nós podemos encontrar esses dois tipos de pessoas. Eu quero que nessa manhã o Senhor lhe converta o coração, o Espírito Santo lhe guie, para que não seja apenas um ouvinte,
mas de fato um praticante da palavra do Senhor. Analisando ainda essa parábola de Jesus, nós conseguimos entender que há uma diferença sobre a casa que foi edificada do primeiro e do segundo homem. É que nós podemos até dizer que a casa do primeiro homem assemelhava-se com a casa do segundo homem, onde a aparência, que era o que os homens viam, poderiam até ser iguais. Porém, nós acabamos encontrando a diferença não no que o homem vê. Antes, nós acabamos vendo a diferença da casa no fundamento, na base, no oculto. O que eu quero falar para você é que o que vai diferenciar eu, você, dos demais, ou todos, o que vai nos diferenciar não é o que o homem vê. Antes, é a base, é o fundamento, é o que ninguém vê. Então, eu quero falar para você nessa noite que não se importe apenas em transmitir uma boa imagem. Porque às vezes nós podemos até falar que pregamos, que cantamos, que estudamos, que somos de oração. E nós transmitimos essa imagem, só que o problema é quando nós transmitimos essa imagem, mas acabamos não praticando o que nós falamos. Podemos até ter, nesse sentido, uma casa bonita, mas do que adianta se a nossa base é de areia? Do que adianta se nós transmitimos uma imagem de crente, se de fato os nossos princípios são mundanos? E além do mais, o versículo 24, eu queria grifar a palavra que a qual Jesus diz: assemelhá-lo-ei, no versículo 24, ao homem prudente. O que ele está dizendo? A pessoa que ouve a palavra do Senhor e juntamente a pratica, Jesus ele vai tomá-la por prudente. E da mesma forma, no verso 26, ele diz: aquele que edificou a sua casa sobre a areia, compará-lo-ei ao homem insensato. Ou seja, quem vai dizer se você é prudente ou se você é insensato, não é o homem que o vê, antes é o próprio Jesus. O que eu quero falar para você nesta manhã é que não se importe com aquelas pessoas que lhe julgam sem ter uma base sólida do que estão falando. Não se importe com aquelas pessoas que falam mal de você, sendo que você está prudente diante de Jesus. Porque mesmo que as pessoas digam que você não está seguindo ao Senhor, se diante de Jesus você é um ser prudente, é alguém justo, santo, santificado e limpo pela palavra de Deus, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor e guarde isso para você, que quem vai definir o que você é não são as opiniões alheias, antes é o próprio Jesus que vai olhar para você e vai dizer: ou você é um servo prudente ou um servo insensato. E para concluir, no versículo 27, eu gostaria de ler mais uma vez, vai falar da seguinte forma: e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e preste atenção, e caiu, e grande foi a sua queda. Para o homem que edificou a sua casa sobre a areia, e até por um espaço de tempo permaneceu com a casa de pé. Porém, essa casa uma hora ou outra vai cair. Para aquelas pessoas que não estão firmadas em Jesus Cristo, que não estão firmadas na palavra do Senhor, pode até por um curto momento de tempo permanecer de pé, mas em algum momento ou em outro elas acabarão caindo. Eu quero falar para você nessa manhã que Jesus deve ser a nossa base, deve ser o nosso firmamento, deve ser o nosso alicerce, porque Ele nos trará firmeza, nos trará fé e nos trará confiança. Que o Senhor continue nos abençoando infinitamente. E eu quero, nesta manhã, orar juntamente com você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado e Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Eu peço, Pai, que cada um de nós que estamos ouvindo, até também eu, Senhor, venhamos cada vez mais nos firmar na rocha, nos firmar no firme firmamento que é Jesus Cristo. Que através disso, Senhor, nós venhamos a ser firmes, fortes, constantes. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todo sempre. Eu termino esse momento convidando você a se firmar de fato no Senhor Jesus. A se firmar na rocha, que é a palavra. Nós estamos aqui em Capanema,
nós temos o Tempo Central, temos as congregações. Nós convidamos você para participar, para ouvir a palavra do Senhor e principalmente para praticá-la. Que Deus nos abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir um louvor com a nossa adolescente Heloísa Moraes, que você possa abrir o seu coração para receber esta canção. Confira agora. A paz do Senhor, estou aqui diretamente do programa UMAD na TV e irei cantar um louvor para o seu coração. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor. Mesmo da morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe no paraíso: comigo estarás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor. Amém. No quadro O Madcast, nós temos uma convidada muito especial. Ela é a nossa coordenadora geral de mídia da UMAD. O nome dela é Juliana. Pode entrar conosco agora. Oi, irmã Érica, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite desde já. Seja muito bem-vinda. Nós temos um encontro agora, não é isso? Sim. Dia 18, lá em Bragança. Será o encontro de mídia e também de liderança feito pela Comiadepa, é isso? Isso, a gente foi convidado, né, com uma supervisão aqui da região Nordeste, de estar ali naquele momento especial, no dia 18 de abril,
é um encontro de líderes e também um treinamento para a mídia. Não somente a mídia dos jovens, mas a mídia de forma geral de toda a igreja. Então nós fomos ali convidados para participar e nós estamos gratos por esse convite. Ai, glória a Deus. E já estamos já nas expectativas e ansiosos também. Qual é o objetivo principal desse treinamento que a Comiadepa despertou para chamar toda essa região? Conte pra gente. Então, o principal objetivo que nós temos ali, além, né, de nós estarmos todos reunidos naquele momento ali especial, é também capacitar cada vez mais os nossos líderes, os nossos jovens e adolescentes ali naquele momento. Serão duas plenárias, cada um com seu respectivo público. Os líderes terão ali um momento especial falando sobre liderança, os jovens serão capacitados para a mídia e nós estamos ali com expectativas muito grandes do que o Senhor irá fazer. Amém. Por que você acredita que líderes e pessoas que atuam ou desejam atuar na mídia da igreja não podem ficar de fora desse momento tão especial? É um momento, como você bem falou, irmã Érica, muito especial. E além disso, a gente entende que hoje servir, né, aquela questão da igreja, dos jovens, não é apenas uma questão de é porque eu posso ou porque eu quero servir, mas vai muito além disso. E estar capacitado, de fato, faz uma total diferença. Não somente para os líderes, mas também para os jovens que querem trabalhar aí de forma voluntária na mídia local, seja ela dos jovens, seja ela da igreja de uma forma como um todo, e estar ali naquele momento para aprender cada vez mais e ser realmente tocado pelo Espírito Santo para despertar o seu chamado, é um momento que nós não podemos deixar passar. Muito bem. Quais são as expectativas que você está para esse encontro? As minhas expectativas estão super altas. É um momento que a gente já vinha aguardando aí tem um tempo. E quando nós recebemos o convite, nós ficamos muito felizes. Não somente a parte da mídia, mas assim como também os diretores, né, os supervisores de região. Aqui em Capanema nós temos uma supervisão, nós somos supervisão da região. Então, existem outras igrejas que estarão ali com a gente, também participando desse momento tão especial, que é esse treinamento e o encontro de líderes. Que tipo de transformação você espera ver na vida dos participantes? É uma transformação, de fato, de despertar. Por quê? Porque cada líder, ele tem um chamado para ser líder ali dentro da sua atuação local. E os jovens com a mídia, a gente sabe que hoje em dia isso já faz parte, né, de grande parte das nossas igrejas, essa questão social das redes sociais também. Então a gente espera que seja realmente um despertar, o chamado daqueles que estão à frente, mas daqueles que ainda têm vontade de participar também desse momento com cada um dos seus líderes ou até mesmo de forma através das redes sociais. Gil, e nós ainda temos uma chance de fazer inscrição? Então, a gente está com as inscrições abertas, mas ainda restam poucas vagas. Então, se você deseja participar, a gente convida você para entrar no link do perfil do Instagram da UMAD, @umadcap, e lá na bio a gente consegue ainda fazer a inscrição. Então, se as pessoas ainda tiverem a curiosidade de participar com a gente, vão ser super bem-vindos. Tem alguma mensagem que você queira deixar para alguém que seja mídia, ou que, por mais que não seja mídia, mas desperta um certo talento através das lentes das câmeras, que possa doar, né, o seu serviço na obra do Senhor? Com certeza. Um chamado que eu quero deixar aqui para todo mundo se você tem uma disposição, se você quer aprender cada vez mais a servir de forma melhor o reino de Deus, participe com a gente desse treinamento. E você que é líder, que está aí atuando dentro da sua igreja, dentro da sua congregação, participe também, porque o Senhor quer capacitar você cada vez mais para servir realmente com amor, com zelo a cada um dos seus jovens. Queremos agradecer a participação especial da nossa coordenadora geral da mídia, da UMAD de Capanema. Ela que tem sido uma bênção, tem coordenado, direcionado as meninas com todo amor, carinho e cuidado. Que Deus continue te abençoando. Gil, obrigado pela sua participação. Irmã Érica, eu agradeço pela participação e eu já quero deixar aqui um convite estendido. Eu te vejo lá em Bragança, dia 18 de abril. Não fique de fora.
Nesse momento, nós vamos conferir a agenda da UMAD. Hoje nós teremos Jovem Teólogo, às 19h30, lá no Tempo Central, com a nossa disciplina de inglês, que será ministrada pela professora Nicole Martins. E você, jovem adolescente, que é inscrito no Jovem Teólogo, não pode ficar de fora. Sábado, o nosso treinamento de líderes e mídia, que acontecerá pela Comiadepa, que será lá em Bragança, será o dia todo, e toda a nossa liderança e também a mídia estará participando. Domingo pela manhã nós temos nossa escola bíblica dominical e à noite, tanto no Tempo Central como nas congregações, culto da família. E segunda-feira nós temos o nosso culto de doutrina no Tempo Central, às 19h30, uma palavra ministrada pelo nosso pastor Joel Barros. E o nosso programa já está chegando ao fim. E nós queremos agradecer a sua participação aí do outro lado, por estar aqui sempre conosco, participando e também assistindo o nosso programa. Que Deus possa abençoar você, a sua família, que você possa cada vez mais ser ministrado através do louvor e da palavra e todo o entretenimento que nós temos aqui no UMAD na TV. E também, na próxima quinta-feira, nós estaremos de volta. Aguardamos você. Não fique de fora das programações que está acontecendo na UMAD na TV no ano de 2026. UMAD na TV, sempre presente com você. Obrigada.